fiz transição de carreira para essa área de desenvolvimento pessoal entre 2024 e 2025. Mas eu fiz porque em 2023, um episódio, um ponto de inflexão, fez com que eu descobrisse essa área, essa questão de padrões, de como o cérebro funciona por padrões. E dali em diante, me encantei, me apaixonei muito por isso, por esse conhecimento, e eu senti como se eu tivesse um segredo nas minhas mãos, algo muito valioso que eu tinha que passar adiante, eu tinha que levar para as pessoas. E por isso eu decidi fazer essa transição de carreira. Em 2023, eu vivi algo, um episódio, dentre tantos ciclos que eu já vinha vivendo, padrões que eu vinha vivendo, porque esses eram inconscientes, não teve como ser inconsciente, não teve como eu deixar de ver e perceber que tinha algo de errado, que foi quando eu consegui a bolsa, depois de 2 tentativas anos anteriores, e algo sempre dava errado quando eu conseguia a bolsa para estudar, para fazer faculdade. Eu consegui a bolsa, consegui me matricular, consegui dar início aos estudos, mas ficava esgotada, sem energia para estudar. E ali eu vi que tinha algo muito errado, porque desde a minha infância o meu sonho era fazer uma faculdade. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu vi que tinha algo de errado. E eu procurei ajuda com um psicólogo, que disse que levaria muito tempo, questão de anos, para mudar a minha situação, porque eu tinha vivido muitos episódios traumáticos na infância. E eu, de fato, tive uma infância muito disfuncional. Vivi num lar muito disfuncional. Então, eu, de fato, tinha muitos padrões. E 2 anos antes disso, minha mãe e meu irmão faleceram, uma diferença de 4 meses um para o outro, o que impactou ainda mais no meu estado emocional e intensificou os padrões. Mas eu não tinha esse tempo. Eu não tinha esse tempo porque eu poderia reprovar no semestre, na faculdade, naquele mesmo semestre. Eu não poderia deixar isso acontecer. E aí eu usei o estudo ao meu favor e fui buscar conhecimento, entender o que estava acontecendo, como que o cérebro funcionava, para que eu pudesse conseguir solucionar. E aí eu cheguei na neurociência. Nunca tinha escutado falar nessa área de estudo, mesmo eu gostando sempre da área de mentalidade. Nunca tinha escutado falar sobre. Mas aí mergulhei, estudei bastante, cheguei no Joe Dispenza, estudei muito como o cérebro funcionava e comecei a aplicar. No primeiro semestre, já voltei a ter a disposição a estudar, passei, tudo certo. E aí eu comecei a aplicar mais e mais e comecei a me apaixonar por esse conhecimento, percebendo que, de fato, o cérebro aprende por padrões e são os padrões emocionais que vão ditando o nosso comportamento ali. Eu entendi isso. E com isso, eu entendi que eu tinha um tesouro nas mãos que servia para outras pessoas. E comecei a levar adiante. E quando eu levei adiante, foi que eu entendi, comecei a entender que havia um padrão no padrão. Porque assim como eu percebi que em mim, na minha história, eu estava repetindo o padrão no momento presente, e ele tinha uma ligação com o passado, e eu vivia uma espécie de procurava eventos para sentir uma emoção em que o meu cérebro era viciado, eu comecei a perceber em outras pessoas. Episódio 1. A primeira pessoa que eu atendi